Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe e nos inspire. Nós, com muita alegria, aqui estamos para participar das comemorações do aniversário da Casa Fraterna. Se não me engano, 62 anos de existência da Casa Espírita, Casa Fraterna, espalhando bênçãos, iluminando corações, este templo da alma que tantas bênçãos tem espalhado. Nós mesmos somos imensamente gratos a este templo espírita que nos acolheu durante muitos anos, que acolheu meus pais e alguns outros familiares, e onde nós estabelecemos laços de amizade espiritual tão importantes. Nós rogamos a Jesus, abençoe os fundadores da Casa Fraterna e todos os trabalhadores do passado e do presente. Em especial, rogamos a Jesus, abençoe o Sr. Eurípides Palhares, seus familiares, o Sr. José Luiz, o Sr. Tunico, o Sr. José Vicente, o Sr. José Dias e tantos outros trabalhadores, que foram pioneiros, e todos os trabalhadores do presente, a Lila, a Edna, o Moisés, o Sr. Zé Celestino, o Guerra, a Linda e tantos outros trabalhadores que continuam o trabalho hoje na Casa Fraterna. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a Dona Valdomira no plano espiritual, o meu pai, tantos outros trabalhadores que estão dando continuidade a esse trabalho espiritual nesta casa espírita tão abençoada. Nós agradecemos o convite da nossa irmã Edna e vamos falar a respeito do tema a cura. Para iniciar o nosso comentário, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, o tema, o dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Jesus também disse, no capítulo 24, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então Jesus, estando à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram até ele muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 10 a 12. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos inúmeras passagens que nos falam a respeito, do assunto, sobre a cura, tanto
a respeito da cura no aspecto que nós vimos aqui, né? Curai os leprosos, né? A cura material, mas, sobretudo, no aspecto da cura espiritual. Temos a lição o mal e o remédio, por um exemplo. Temos aquela lição bem-aventurados os que têm os olhos fechados, né? Então, todas abordam esse aspecto a respeito da cura. E na obra de Francisco Cândido Xavier, nós encontramos também uma imensidade de lições que vêm nos esclarecer, vêm nos iluminar a respeito desse tema, mas, sobretudo, no aspecto espiritual. Nós estamos vivendo um momento de muita preocupação com a cura no aspecto físico, né? A cura orgânica, a cura do corpo material, diante da epidemia do coronavírus, né? Que tem sido considerada uma pandemia por ser uma epidemia de cunho mundial. Então, nós estamos faceando mais uma grande epidemia, talvez uma das maiores que nós tenhamos vivido na história da humanidade, mas não é a primeira e talvez não será a última, porque, estando encarnados, nós estamos sujeitos à ação das enfermidades, fazem parte das provações que nós precisamos passar estando aqui na vida material. E, além dos vírus, como o coronavírus, nós temos bactérias, fungos, parasitas, né, protozoários, e nós temos enfermidades congênitas, nós temos aí uma grande luta com o câncer, né, a procura pela cura dos cânceres, das leucemias, e várias outras doenças metabólicas, doenças hereditárias, doenças genéticas. Então, faz parte da nossa experiência na vida material a luta com as enfermidades. E está errado nós buscarmos a cura? Obviamente que não. Jesus disse, né? Curai os leprosos. Com certeza que Jesus estava querendo dizer, curai todos os enfermos, né? Mas essa cura, como encontrá-la, como consegui-la e como operá-la no nosso semelhante? Como Jesus recomendou aos seus discípulos que efetuassem a cura de outras pessoas às quais eles prestariam assistência. E ele estava dizendo isso a todos os discípulos de todos os tempos, imediatamente aos seus discípulos, seus seguidores daquele momento, mas era uma mensagem que deveria se estender a todos aqueles que desejassem colaborar, cooperar, né, com o seu evangelho, e o Espiritismo vem para desempenhar esse papel também junto das outras religiões cristãs. Então nós devemos refletir que nós também podemos nos preparar, nós podemos nos aperfeiçoar para colaborar com o Cristo no alívio do sofrimento humano. Mas para isso é preciso que nós busquemos o que é necessário, né? Busquemos refletir o que é necessário e procuremos aperfeiçoar isso. E, estudando o Evangelho de Jesus mesmo, nós encontramos as respostas, né? Primeiramente, nós temos o tratamento das enfermidades no aspecto físico da matéria. Então, nós buscamos os medicamentos, as vacinas, né? E a humanidade, através da ciência, desenvolveu os antimicrobianos, os antibióticos, desenvolveu os antifúngicos, desenvolveu os antiparasitários, os medicamentos para combate aos parasitas, né, antihelmínticos e etc. O ser humano desenvolveu medicamentos
para o tratamento das doenças autoimunes, alguns medicamentos imunomoduladores. Nós vemos hoje grandes avanços no tratamento do câncer, das leucemias, graças a Deus, né? O HIV atemorizou durante muito tempo a humanidade e hoje nós vemos medicações muito eficazes, né, para o tratamento desse vírus, né? E a lepra, durante milhares de anos, séculos, né, ela trouxe, milhares de anos mesmo, ela trouxe muito sofrimento para a humanidade e, em função do orgulho humano, quantas pessoas foram segregadas, né, aos vales, né, segregadas da sociedade, quanto sofrimento. E quantas epidemias a humanidade já viveu antes dessa que nós estamos vivendo agora, né? Como a da varíola, que a gente vê lá no livro Renúncia, um pouco de relato, e nos livros de história a gente pode pesquisar e ver quanto sofrimento aconteceu na Europa, né? Houve a peste bubônica, houve a gripe espanhola, né? Que ceifou milhares de vidas em todo o planeta. E hoje nós estamos vivendo aí essa epidemia. E nós estamos procurando a cura física. Sim, ela é muito importante, né? Deus deu ao homem a inteligência para desenvolver a medicação, para fazer a descoberta da vacina, do soro, para fazer a descoberta dos medicamentos que possam tratar o corpo enfermo e restaurar a saúde. Mas, quando o espírito permanecer ainda enfermo, quando o espírito permanecer ainda trazendo as deficiências da alma, as imperfeições, como os vícios, as paixões, enquanto o orgulho e o egoísmo prevalecerem nos nossos corações, proporcionando, causando também outros sentimentos graves como o ressentimento, a mágoa, o ódio, a ambição, nós estaremos adoecendo novamente. Então nós curamos a enfermidade com as medicações, mas nós estamos ainda com a causa delas dentro de nós, dentro dos nossos corações. Então, nós estamos, durante muito tempo, sobretudo neste último século, né, nesses talvez 2 últimos séculos, mais precisamente, mas mais neste último século, em que houve um avanço maior da medicina, né, o homem tem desenvolvido medicações de uma maneira muito acelerada, mas as enfermidades prosseguem nos atormentando, né? E por que isso? Porque nós ainda estamos com as causas da enfermidade dentro dos nossos espíritos, né? Então, nós estamos tratando efeitos. Espiritualmente falando, nós estamos tratando efeitos enquanto as causas perduram. Então, nós vamos encontrar a cura para as enfermidades, mas nós vamos gerar outras enfermidades sempre estão surgindo, né? A gente é curado hoje, amanhã estamos doentes novamente. Imaginemos, em muitas enfermidades nós buscamos com as nossas próprias mãos devido aos nossos excessos, aos nossos desequilíbrios. Como nós temos as enfermidades que, diríamos assim, nós desenvolvemos pelo mau comportamento, pelos abusos, como a hipertensão arterial, que muitas vezes pode ser hereditária, mas o nosso comportamento agrava, diríamos, essa enfermidade, como o diabetes, né? O diabetes mellitus, que nós também
podemos, diríamos assim, acelerar o seu desenvolvimento e até agravar, né, a sua manifestação devido aos excessos que venhamos a ter, né, o tabagismo, o alcoolismo, causando tantas enfermidades, né, como disfunções gástricas, problemas, diríamos assim, hepáticos, problemas pancreáticos e várias outras disfunções, até mesmo neurológicas, né? Problemas pulmonares, no caso do cigarro, câncer, né? Que pode se estabelecer em qualquer parte do organismo, né? Geralmente a questão do tabagismo ela proporciona uma possibilidade maior do desenvolvimento do câncer, assim como o uso de qualquer outra droga, né? E hoje nós vemos a humanidade ainda tão dependente do uso das drogas, né? A bebida alcoólica e tantas outras drogas que o ser humano ainda se vê diante a necessidade de superar essa viciação. Então, nós vemos outros problemas graves que atormentam a humanidade, o ódio individual ou coletivo, perturbando, né, os corações humanos, causando a guerra, causando a miséria, né? Nós vemos a fome atormentando milhares de criaturas, né? Ou pelo menos a privação do conforto, né? Então, são milhares as pessoas que são como aqueles da parábola de Jesus, que estão sem abrigo, que estão sem agasalho, que estão sem alimento, que estão presas e que necessitam de amparo, né? Como disse Jesus, estive preso e não foste me visitar, estive com fome e não me saciaste, estive nu e não me vestiste. Então, são os grandes problemas morais que atormentam a humanidade. Estes, sim, são os que nós precisamos nos preocupar com a cura, porque, caso contrário, estaremos apenas eliminando efeitos. E a cura de que nós estamos, na verdade, mais carecendo é a cura espiritual. De que adianta nos salvarmos da ação das enfermidades se desejamos prosseguir entregues à satisfação apenas, diríamos assim, das nossas necessidades materiais, dos nossos caprichos, dos nossos abusos? De que adianta nós fugirmos das garras da enfermidade e permanecermos entregues ao egoísmo atroz que nos impede de dividir o pão com o nosso irmão que mais necessita, que passa por dificuldades maiores que as nossas? De que adianta nós termos acesso aos melhores tratamentos, aos melhores planos de saúde, aos medicamentos mais eficazes, mais caros, se nós permanecermos na nossa tola vaidade de nos julgarmos superiores e melhores que o nosso semelhante e estarmos estabelecendo uma desigualdade social cruel que faz com que tantas criaturas padeçam a míngua, distantes ou próximas até aos muros altos dos nossos lares, onde egoisticamente construímos um paraíso ilusório e transitório. Porque nós queremos construir o céu, muitas vezes, dentro das nossas mansões, mas com o tempo nós percebemos que não é possível garantir a felicidade duradoura e eterna
somente com bens materiais, somente com conforto material, somente com satisfações materiais, porque o nosso coração precisa de muito mais que isso. O nosso coração precisa de amor, o nosso coração precisa de fé, o nosso coração precisa de solidariedade, o nosso coração precisa de sabedoria, de trabalho coletivo, de construção espiritual. Nós precisamos muito mais do que de riquezas materiais, das riquezas do espírito. Precisamos muito mais do que da saúde material, da saúde espiritual. Porque muitas vezes nós precisamos passar pela experiência da enfermidade por um tempo mais prolongado, mais ou menos prolongado, para que o nosso espírito se purifique. Porque a nossa alma, e isso vale para a maioria de todos nós, está muito enferma ainda. Trazemos a lepra do egoísmo em nossos corações, trazemos o câncer do orgulho que nos, diríamos assim, nos deixa tão em uma condição tão lastimável, né, de cometermos tantos delitos. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ajude a compreender qual é a cura que nós realmente devemos procurar. Porque se nós desenvolvermos estes valores, nós não somente vamos nos curar através da fé, através da resignação diante da enfermidade que se nos faz necessária, através do amor, o amor ao próximo, nós vamos encontrar não somente a cura nossa, mas vamos encontrar recursos para fazer o que Jesus nos recomenda, curar. Né? Curai os leprosos, expulsai os demônios. Como nós vamos influenciar alguém se nós mesmos não estamos procurando nos melhorar interiormente? Então, é preciso que nós nos melhoremos. Mas isso acontece com esforço, com persistência, com exercício, né? Exercício de paciência, exercício de resignação, com oração, porque somos muito pequenos, muito imperfeitos para a aquisição dessas virtudes. Somos muito capazes para as realizações de ordem material, mas quando se trata do exercício da virtude, nós costumamos nos sentir frágeis. Então, é preciso que nós tenhamos essa mesma determinação que temos, muitas vezes, para construir uma casa, um prédio, para fazermos o progresso material das nossas cidades, para fazermos aquisição dos bens materiais, dos veículos de última geração. Temos que ter aquela determinação de aperfeiçoarmos o nosso espírito, de aperfeiçoarmos os valores morais. Mas vamos nos dedicar ao trabalho nas casas espíritas. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus, que Jesus nos concede para fazermos esse exercício de aperfeiçoamento espiritual, né? Vamos participar das reuniões de estudo, onde poderemos nos instruir cada dia mais. Vamos participar dos trabalhos de passe, onde estaremos exercendo o amor ao próximo, né? Vamos participar do trabalho da sopa fraterna, onde nós estaremos levando um pedacinho do nosso amor àquele que está carente do alimento material e do alimento espiritual. Vamos participar da evangelização infantil, onde nós possamos levar a luz para os espíritos que estão retornando à vida material, nesses carentes, né, de orientação para as experiências da vida. Então, que Jesus seja o nosso guia para que nós possamos estar cumprindo a nossa missão de curar. Nesse momento de pandemia, que nós sejamos um elemento
que ajude a manter o equilíbrio, que ajude a estabelecer a paz, que ajude a construir, diríamos assim, a saúde não somente física, mas a saúde espiritual. Que nós possamos colaborar por um mundo melhor, onde nós estivermos. Todos nós somos enfermeiros. Jesus é o médico de nossas almas, ao qual nós devemos buscar nos momentos, em todos os momentos. Mas que sejamos nós os enfermeiros, sejamos intermediários do Cristo para que nós possamos levar a medicação, a cura espiritual. Porque nenhum medicamento, inclusive os materiais, terá total eficácia se faltar o ingrediente da fé e do amor. Né? Diríamos, até farinha de trigo cura, quando nós temos fé e amor. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça para o cumprimento da nossa missão. Que Deus abençoe a todos os que nos ouvem, que Deus abençoe a Casa Fraterna e todos os nossos irmãos. Muito obrigado, muita paz para todos. Que as bênçãos de Jesus também se estendam por todo o nosso planeta, abençoando toda a humanidade para que possamos vencer esse momento. Que assim seja.